Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. E o nosso tema de hoje é interessante: filosofia nos tempos de hoje. Estamos aqui com o Vitor Medina, que além do meu sobrinho, ele é professor de filosofia e sociologia e ator. Mas antes de falar sobre esse tema atual, nós iremos para um rápido intervalo. Estamos de volta ao programa Enigmas. E você que gostaria de mandar alguma mensagem ou alguma sugestão, envie e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Bom, gente, eu tenho a honra de receber meu sobrinho, Vitor Medina, que é filósofo, ator, sociólogo. Tudo bem, Vitor? Tudo bem. Que honra estar contigo, viu? Prazer é todo meu. Bom, Vitor, vamos falar desse novo tempo, dessa filosofia desse novo tempo. Explica para o nosso internauta o que é essa filosofia, esse movimento que está acontecendo nessa atualidade. Então, Cris, acho que assim, quando a gente pensa em uma filosofia do novo tempo, a gente tem que primeiro se perguntar de qual tempo nós estamos falando. Por qual motivo? Se a gente observar a história da filosofia, a gente vai perceber que a função da filosofia, ela acaba sendo a mesma desde o seu início até os dias de hoje. Vamos pegar aqui uma estrutura bem rápida, apresentada por George Forbes, quando ele foi mencionar, fazer uma abertura de uma palestra do Luc Ferry, que é a seguinte: vamos pensar em ética, tá? Que seria a ação, a prática, a forma de agir do indivíduo na sua sociedade. No mundo ocidental, a primeira ética foi uma ética cosmológica. O que significa isso? Significa que o ser, ele se entendia como um membro do mundo. Tá? Membro do mundo de uma visão mais naturalista, certo? Passado um tempo, o segundo momento, a segunda ética posta para nós no mundo ocidental foi uma ética religiosa, onde nós nos entendíamos como seres de Deus. Correto. Certo? Passado mais um tempo, né, tendo os desenvolvimentos históricos, houve uma ética chamada ética racional, tá? Onde a razão ela foi posta como sendo o centro e o que decidia, que fazia do ser humano um ser humano. E hoje? E né? hoje? Qual E é essa hoje? ética hoje? E essa é a questão. Por quê? A função da ética, da filosofia, ela continua sendo a mesma. Que é o quê? Buscar compreender, buscar entender o ser humano e a realidade em que ele está inserido. Tá? Então, assim, qual é a filosofia nos tempos de hoje? É uma filosofia que ainda busca compreender a sua realidade, que busca compreender o indivíduo nessa realidade para buscar respostas. O que diferencia são os problemas presentes em cada período histórico. Tá? Você acredita, Vitor, por todos esses estudos, que nós estamos repetindo padrões, assim como dizia Elis Regina, como os nossos pais, como os nossos bisavós, que há uma repetição de padrões, por isso que a gente não inova rapidamente? Olha, eu acredito que assim, a repetição de padrões, de comportamentos, elas ocorrem. As inovações também, né? Por qual motivo? Hoje, a gente não vai ter, talvez a ingenuidade de acreditar numa verdade absoluta, que não muda, que não transforma, tal como os primeiros filósofos creram. Por qual motivo? Porque quando a gente olha para o passado, a gente percebe uma forma de viver completamente distinta da nossa. É verdade. Então, o que acontece? Quando você olha para a filosofia grega, você vê certas características, certas ações. Quando você olha para uma filosofia da Idade Média, você também vê certas características, certas formas de agir. No período da modernidade também, e agora na contemporaneidade, nós temos novas formas de agir, novas formas de pensar. Então, o que acontece? Há uma repetição no fato do ser humano ainda buscar a sua compreensão, né? Mas há mudança no contexto histórico, porque a filosofia ela não é vaga, ela não é do além, né? Ela é o quê? Ela busca compreender a realidade em que está inserida, então ela vai falar de acordo com o contexto histórico. Agora tem uma pergunta particular aqui. Vitor, você como filósofo, você que é atuante na sociedade, que eu sei que você faz parte de vários movimentos, inclusive artísticos, o que você diria deste novo tempo para o nosso internauta? Olha, Cris... A opinião do filósofo Vitor, hein? Então, assim, eu me baseio em alguns estudos sobre a contemporaneidade.
E qual que é a grande questão hoje, né? Nós estamos, como nos disse George Forbes também, desbussolados, né? A gente não tem um norte tão claro quanto a gente acreditava que os nossos antepassados tinham, né? O grego, ele cria na cidade, né? A cidade era o que tornava ele grego, né? A importância da polis era fundamental. Na Idade Média, havia uma crença em Deus absoluta e isso nos dava unidade. Na modernidade, a razão, a crença de que nós seríamos capazes de evoluir ao máximo através de um instrumento chamado razão, né, nos unia, né, em certa forma. Mas hoje a gente não tem essa nitidez. Tá? Então, assim, por qual motivo nós não temos essa nitidez? Porque certos valores que eram postos na sociedade foram se diluindo. É verdade. Tá? Então não é tão claro. Você fala assim, a religião acabou hoje? Não acabou, ela está mais forte do que nunca. Né? Hoje você pega os canais de televisão, você tem aí inúmeros canais de televisão com o tema da religião. Né? Você vai falar que a filosofia acabou? De forma alguma. Nunca ela esteve sendo tão estudada quanto hoje, porque ela é acessível hoje para qualquer um que esteja interessado em fazer filosofia. Né? E que tenha a possibilidade e o contexto social para isso, obviamente. Mas qual que é o grande problema, né? Nós não conseguimos nos identificar. Não há, acho que ainda, a nossa forma de nos unir, de nos sentir pertencentes a isso. Né? E aí eu até queria citar uma coisa, né? Claro. Influenciado por uma palestra do Leandro Chivitarese, que é um filósofo, ele menciona um filme chamado Clube da Luta. É um filme bastante interessante para ser assistido, inclusive pelos jovens, né? Até pelo contexto como ele ocorre. E no Clube da Luta há uma fala de um dos personagens, que é interpretado pelo Brad Pitt, que é a seguinte, né? Ele fala assim, nós somos filhos do meio da história, sem propósito e sem lugar. Nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nossa grande guerra é espiritual e nossa grande depressão é nossas vidas. Todos nós fomos criados vendo televisão para acreditar que um dia seríamos milionários, astros de cinema e estrelas do rock. Mas não somos devagar. Nós vamos aprendendo isso. Nós estamos muito revoltados. Né? E acho que essa questão de nós acreditarmos, criar toda uma ideologia de que todo mundo pode ser rico, todo mundo pode ser um astro do rock, todo mundo pode ser uma estrela de cinema, é o que nos faz, assim, o que deixa, na minha opinião, a sociedade tão revoltada e tão sem norte. Porque a gente não pode. Uma estrutura social como o capitalismo não tem como ter todo mundo rico. É verdade. É necessária a pobreza para que você tenha riqueza. E isso é fato. Né? Então, assim, é vendida essa imagem para nós. E o que nos falta é o quê? O significado para a nossa vida. Por isso que ele menciona, né, o personagem aqui, de que não há grandes guerras, não há grandes depressões, estou no meio da história, o que há de significativo? É verdade. O que há de significativo hoje? Essa é a questão que fica. Você, como professor de filosofia, o que você, nas suas pesquisas, tem visto que vai surgir desse novo tempo com esses movimentos que estão ocorrendo aqui no Brasil? Olha, eu acredito numa linha de pensamento que é compartilhada de diversas formas por Edgar Morin, por Luc Ferry, por Zygmunt Bauman, por Alain de Botton, que é numa espécie de um novo humanismo. O primeiro humanismo, ele foi baseado na razão, certo? E esse novo humanismo, ele seria baseado no próprio ser humano. Eu acho que o ser humano ele precisa se olhar novamente para que ele possa, então, descobrir um novo norte, uma nova forma de tecer a humanidade. Né? Porque, olhando para o mundo atual, não temos como nos apegar em valores como, por exemplo, estão sendo postos como o consumismo. Né? O consumismo é claro, é nítido que ele vai gerar infelicidades, porque ele não é perene. Você compra, aí você tem aquele leve prazer da compra, aí você vai e compra de novo, aí volta a tristeza, você compra de novo, volta a tristeza, você compra de novo, volta a tristeza. Então os valores que estão sendo postos hoje, eles não são perenes, eles não perduram. Então é necessário a gente se olhar, é necessário, na minha perspectiva, esse novo humanismo, essa nova forma do ser humano se olhar, porque senão ele vai se perder, vai ficar sem bússola. Tá? Com certeza, né, Vitor? E essa questão de ser ou não ser,
as pessoas estão perdendo a questão do ser, né? Tem que voltar a essa busca da sua própria essência e ser feliz, né, Vitor? Exato. Eu acho que talvez seja a maior missão do ser humano se reintegrar como humano. Como humano. E assim, a felicidade é importante que a gente entenda, porque a nossa sociedade é considerada como uma sociedade hedonista, né? Ou seja, ela busca a felicidade, o prazer a qualquer custo. Só que tem que entender que a felicidade, ela é um momento. Ela não é um estado, ela não é uma condição, melhor dizendo, de existência. Então, há também a não felicidade, e isso faz parte do percurso Claro. da vida. Por qual motivo a gente precisa perceber isso? Porque se a gente acreditar só em que a gente tem que ser feliz o tempo todo, em todos os momentos da nossa vida, essa busca desenfreada pode nos levar para caminhos que vão conseguir justamente o contrário. Tá? Com certeza. Então, assim, por isso que você vê uma sociedade hoje que tem uma luxúria jogada lá em cima, os prazeres pelas drogas, os prazeres a todo momento, uma sociedade imediatista, né? Justamente por isso, porque ela acredita que a felicidade é sentir prazer o tempo todo. Então a gente precisa rever, quando a gente fala em busca da felicidade, o que é de fato essa felicidade, né? Eu não tenho essa resposta, né? Porque talvez eu acredito numa resposta mais subjetiva e não numa resposta universal. Por quê? Porque nós somos de culturas diferentes, nós somos de formações diferentes. O que para um brasileiro é ser feliz pode ser extremamente diferente para um argentino, para um chileno ou para um oriental. Então a questão é, a felicidade ela é algo subjetivo. Então a gente tem que tomar cuidado ao defini-la. Bom, gente, o papo é interessantíssimo, né? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com a Kátia de Gaia. Voltamos com o programa Enigmas e antes de conversar com o nosso convidado, gostaria de agradecer o apoio das lojas Segue Imagem. A Segue Imagem ela é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Para você conhecer toda a linha de produtos, acesse o site www.segueimagem.com.br. Vitor, prazer enorme recebê-lo. O prazer é todo meu, Kátia. Bem, você falou sobre vários autores. Eu gostaria de algumas dicas. Vamos falar? Mostre, por favor, o que Claro. você trouxe pra gente. Olha, acho que assim, é sempre importante quando a gente Aqui é o filme. Esse é o filme, isso, o Clube da Luta, tá? Esse é um filme bem bacana de ser assistido. Fica a dica. Tá? Justamente para entender esse homem contemporâneo, tá? Aí são autores que eu gosto e que eu acho que são leituras não muito pesadas, que uma pessoa que está querendo conhecer sobre o assunto pode iniciar. Ok. É A Cabeça Bem Feita, de Edgar Morin. Bem, o título, A Cabeça muito Bem interessante, hein? Feita. Não, mas bem interessante. A cabeça tem que estar bem feita. Exatamente. De Zygmunt Bauman, A Arte da Vida. Mesmo. Olha aqui. Dicas interessantíssimas, hein, gente? A arte da vida é interessante mesmo. De Alain de Botton, Religião para Ateus. Apesar do nome, ele não nega a religião e não faz uma crítica à religião. Ele quer mostrar que existem religiosidades que vão além desse esquema Deus e ser humano, tá? Porque religiosidade é um sentimento de religar-se a algo. Então, é importante também você verificar isso para você tentar entender um pouco mais a nossa sociedade. Perfeito. E esse daqui é um livro um pouquinho mais denso, mas que também vale a pena lê-lo, que é A Revolução do Amor, de Luc Ferry. Né? Para que vocês entendam essas mudanças que a gente mencionou no primeiro bloco, que existe sim entre os períodos históricos. Tá? E aqui fala do amor em que sentido? Então, aqui, o amor, ele vai entrar, esse título, né, A Revolução do Amor, é para mostrar que mesmo, um exemplo, tá? Mesmo sentimentos tão subjetivos quanto o amor, eles respondem à sua época. Tá? Então, vai mostrar essa transformação existente nas diversas épocas para tentar compreender um pouco o hoje. Tá? Interessante. Bem, eu gostaria de fazer uma pergunta minha. Fique à vontade. É uma curiosidade. O teatro, então, como na sua vida, como um filósofo, tem uma associação? Então, para falar a verdade, a filosofia entrou no teatro. Né? Por qual motivo? Eu trabalhei desde pequeno, né, desde criança, com o teatro. E conforme o tempo foi se passando, veio a exigência de fazer uma faculdade, né? Tô terminando o ensino médio, e eu optei por não fazer uma universidade em artes cênicas,
justamente pelo tempo e por eu estar com um grupo já, e eu teria que me desfazer desse grupo. Então eu pensei em fazer um curso que pudesse se aliar ao teatro. E esse curso foi a filosofia. Se aliar em que sentido? O teatro, ele é embasado em teorias, ele é embasado em escritores, em autores. E a filosofia, ela me daria essa bagagem. Só que o que aconteceu? A minha paixão pela filosofia foi tanto que ela, não que ela solapou, mas que ela acabou ocupando um espaço maior a ponto de eu não conseguir mais ser tanto do teatro quanto eu era antes, né? Mas acredito que são momentos e conforme o tempo vai passando, vai se equilibrando, né? Ah, mas eu vou usufruir desta parte da sua vida, porque eu sei que você tem sua análise e eu quero que você dialogue pra gente. Vamos falar sobre o que você disse no primeiro bloco, você tem a sua análise pessoal. Isso, O que é uma análise para o filósofo? Então, vamos pensar o seguinte, basicamente, né, análise, ela, da origem da palavra, ela significa dividir. Então a gente divide em pequenas partes a realidade que nos compõe, buscando compreender nessas partes as ligações que existem entre elas, tá? Ou elas somente, tá? Então, pensando no esquema que eu falei, que o George Forbes apresentou, das éticas que existiam em cada período, né? Então, primeiramente, nós tínhamos uma ordem cósmica, certo? Natural, posta na qual somos apenas parte de algo, né? De um todo. Depois, teve uma segunda ética, onde nós somos parte privilegiada desse todo, pois somos a coroação da criação de Deus, né? Fomos criados no último dia, somos a imagem dele, então nós somos a coroação de Deus, né? Passamos então para um terceiro momento, que é a sacralização de uma capacidade, de uma habilidade humana, que é a razão. E hoje? Né? O que seria hoje? Né? Na minha perspectiva, parece que a gente precisa de algo novo, pois mesmo a nossa tecnologia expandindo o nosso universo e criando um outro mundo, o cibernético, sentimos a necessidade de nos olhar mais e encontrar em nós um valor sustentado no próprio ser humano. Não mais em seu mundo, pois ele se tornou um ínfimo grão de areia numa vasta praia chamada universo. Não mais em Deus, pois não conseguimos lidar com as contradições postas entre ciência e religião. Não mais na razão como caminho da verdade e do progresso, pois nós vimos que essa habilidade, que é a razão, ela pode ser pervertida. Por que ela pode ser pervertida? Só para citar dois exemplos, Auschwitz e bomba de Hiroshima. Né? A forma como a mentalidade, a inteligência humana pode ser utilizada para fins negativos. Né? Enfim, e hoje? Eu acredito que nós devemos nos vislumbrar em nós próprios, seres humanos, nos atributos que compõem o ser humano, um sentido em nossa própria existência. Pois nos devemos nos enxergar como fragmento de universo, como sendo passíveis ou não de sermos um acidente biológico, como uma habilidade suprema que não nos diferencia dos animais, pois ela pode ser pervertida. Olhar dessa forma para o ser humano é olhar de uma forma negativa, né? Não sou mais o filho favorito, não estou mais no centro do universo, não tenho uma habilidade que me diferencia com plenitude dos animais. O que me resta? É ser negativo? Não, não é ser negativo. Porque se nós nos olharmos dessa forma, nós iremos tirar as vestes da arrogância que o ser humano tem em se achar diferente, em se achar mais desse mundo, e vamos ficar nus, nos sobrando somente enquanto seres humanos. E aí, nessa nudez diante do ser humano, quem sabe a gente não pode se enxergar como um ser humano, né? Enxergar a humanidade como um todo, né? E enxergar que o ser humano, e todos os seres humanos, isso é importante, merecem a possibilidade de viver e de ser em sua plenitude, nada mais. Por isso é importante o olhar tão forte nas questões sociais. Sim. Porque ser um ser humano é você garantir a todos a plenitude de ele ser isto. Não um empregado, não um trabalhador, não um cristão, não nada. Ele é simplesmente um ser humano e ele deve sê-lo da forma como ele gostaria de sê-lo, né? Eu acho que essa nova, esse novo humanismo, que seria, na minha perspectiva, talvez utópico ou não, mas o melhor para nós hoje, né?
Se não o melhor, pelo menos melhor do que já estamos. Com certeza. E dentro da minha perspectiva, eu te digo assim, é um orgulho imenso ver um jovem como você empenhado por uma sociedade que você acredita de alguma forma, né? Desculpe, não é o termo, mas a crença, né? Faz de você uma pessoa mais estudiosa, mais aplicada e que com certeza tem muito a acrescentar para a nossa sociedade. Continue assim. Obrigado. E eu gostaria muito que você encerrasse passando seus contatos e eu tenho uma finalização de uma perguntinha também. Mas Ok. seus contatos. Então, podem me achar pelo Facebook mesmo, Vitor Medina, Vitor sem o C. Aí se alguém quiser conversar, tirar alguma dúvida, estamos aí para trocar informações e conhecimentos. E o que te leva hoje a descobrir esses valores humanos? Olha, a minha religião pode não ser uma religião de igrejas, instituições e de bíblias, né? Mas o que me religa com a vida é a humanidade. Eu só existo porque existe o outro. Eu só me percebo porque tem um outro que me faz me perceber. Então, acho que o que me busca é compreender isso e, de repente, visar um mundo melhor nesse aspecto é o fato de que eu estou visando também o meu melhor, né? Porque Ninguém vive só, né? não. E tem até uma experiência, né? Na Natureza Selvagem, é um livro e um filme, quem quiser assistir também é muito ótimo. Outra dica. Que ele termina, uma história real, o cara busca a solidão e quando ele se encontra só, ele acaba sofrendo um problema e está à beira da morte. E encontram ele morto. E onde ele estava morto, estava cravado numa madeira assim, ó. A felicidade só é real quando compartilhada. Se ela não é compartilhada, ela não é felicidade. Tá? Então, assim, eu acho que é necessário a gente perceber isso. Com certeza. Então seja feliz, né? Vamos desejar, vamos para um rápido intervalo, mas felizes. Já voltamos. Estamos de volta ao programa Enigmas, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Porque apesar dos pesares, eles estão quebrando as algemas. Está aí o Vitor Medina, um ser cristal que veio aqui nos beneficiar. Gratidão, viu? Gratidão mesmo. E fica aqui um convite, de repente, para o Vitor ir com a gente lá filosofar no Egito. Então, Egito Clássico, em novembro, no dia 18 de novembro de 2013, vamos levar um grupo para lá. E para vocês, por favor, contate. Está aí o convite, www.abatur.com.br. E o fone é 011-3258-1100. A gente espera você nessa jornada. E vamos agradecer também a Casa Shiva. Com certeza. Hari Shiva, a família Bertô. Gratidão aí, porque nós vestimos Casa Shiva. Conheça toda a linha de produtos, www.casashiva.com.br. E gratidão, Vitor. Vitor, honra enorme estar contigo. Gratidão. Honra é toda minha. Muito obrigado. Obrigada a convite você. para retornar, viu? Ok. Até o próximo Enigmas.